Quando esse pus começa a pressionar estruturas nervosas, ele vai fazer com que essas estruturas nervosas emitam um sinal elétrico que vai ser entendido pelo nosso sistema nervoso central como um sinal de dor. O pus, ao comprimir estruturas nervosas, vai causar dor. Além disso, pessoal, o pus tem diversas citocinas inflamatórias, entre elas os mediadores químicos da dor. Então a gente sabe que existem diversos mediadores químicos da dor. O exemplo mais clássico é a bradicinina. Esses mediadores químicos da dor conseguem ter interação com neurônios e conseguem fazer com que esse neurônio dispare um sinal elétrico, né, uma terminação nervosa, faz com que essa terminação nervosa dispare o sinal elétrico que vai ser traduzido pelo nosso sistema nervoso central como dor, que nós estamos vendo a dor causada por um estímulo mecânico e a dor causada por um estímulo químico. Além disso, pessoal, outro fator que é bastante importante quando a gente tem pus é que o pus, por ser rico em citocinas inflamatórias, acaba servindo também como fator quimiotático. Ao servir como fator quimiotático, quanto mais pus eu tiver, mais eu vou chamar neutrófilos. Portanto, o pus ele é um amplificador da inflamação. Ao agir como amplificador da inflamação, ele vai amplificar a compressão de estruturas nervosas e vai amplificar a presença de mediadores químicos da dor. Ou seja, ele vai agir como um retroalimentador positivo dele mesmo. Então, esses seriam as 3 principais características que o pus apresenta nessa região, nesse sistema, que vão fazer com que na presença do pus haja dor. E geralmente uma dor bastante acentuada. A gente já tem de cara a expectativa de, num abscesso que tem pus, haja dor principalmente por esses 3 mecanismos aqui que a gente viu. Só que nada no nosso corpo, no nosso organismo é estático. Então a gente sabe muito bem que o pus ele é uma substância que não é sólida e que, portanto, tem uma tendência a se espalhar. O pus ele vai estar sempre tentando alcançar zonas periféricas desse osso. Esse pus ele quer se espalhar. E lembrem-se, ele está num mecanismo, ele está numa zona sob pressão. Esta pressão vai ser também um fator que vai fazer com que esse pus queira sempre atingir zonas mais amplas nessa região, que ele queira alcançar áreas mais amplas. Só que esse pus está trabalhando dentro de um tecido que tem características totalmente particulares, que é o osso. Então a gente sabe que o nosso osso ele não tem uma morfologia uniforme. O trabeculado ósseo ele não é uniforme. O trabeculado ósseo vai ser mais denso em alguns ossos, menos denso em outros ossos. O meu trabeculado ósseo vai ser mais denso nas zonas onde o osso precisa suportar uma maior quantidade de força. Ele vai ser menos denso onde o osso não é tão exigido mecanicamente. Essa tentativa de dispersão do pus não vai ser homogênea. Ela vai ter áreas mais suscetíveis e áreas menos suscetíveis. Então vamos supor que neste paciente que nós estamos trabalhando, existe uma área mais suscetível nessa região. Esse paciente tem uma zona em que o osso é mais frágil, né? É mais delgado, o trabeculado ósseo é mais delgado, e esta área favorece o caminhar do pus dentro desse osso. Favorece que esse pus vai estabelecendo um trajeto fistuloso dentro deste osso. Vamos supor, pessoal, que aqui haja uma cortical. Então aqui é uma cortical óssea. Então aqui existe uma cortical óssea, não me interessa se ela é lingual, se ela é vestibular, não interessa. Interessa saber que há uma cortical. Vamos completar aqui o trabeculado ósseo e vamos fazer uma gengiva aqui. A partir do momento que esse pus encontrar esta facilidade em caminhar dentro desse osso, ele vai estabelecer
um trajeto fistuloso. Quando esse pus encostar nesta cortical aqui, ele vai fazer exatamente a mesmíssima coisa que ele fez com essa cortical aqui. Ele vai começar a abrir por meio do trabalho dos neutrófilos e dos osteoclastos, ele vai começar a abrir um poro, né, ou diversos poros nessa cortical. Ele vai literalmente fazer uma destruição pontiforme nessa cortical e vai finalmente alcançar o tecido mole da região. Este pus está num modelo que está sob extrema pressão. Por quê? Porque esse pus está ocupando um espaço que não existe. Ele está criando seu espaço às custas de comprimir as estruturas adjacentes. Então, esse pus está sendo projetado também para essa região com uma certa pressão, com uma certa força. E aí, esse pus, ao chegar em contato com um tecido mole que tem menor resistência, ao alcançar este tecido mole, esse pus, que está sob pressão, que está sendo empurrado, ele vai, num primeiro momento, se espalhar bastante. Eu costumo comparar este modelo aqui a uma garrafa de champanhe. Quando a gente vai fazer uma comemoração, né, com o nosso parceiro, nossa parceira, a gente compra um champanhe e a gente cuida daquele champanhe para que ele não fique sendo agitado e não estoure na cara do seu amor. Agora, quando a gente está solteiro, quando a gente vai para um réveillon na praia, alguma coisa nesse sentido, a gente vai pegar o mesmo champanhe e não vai ficar cuidando dele com tanto carinho. A gente vai ficar chacoalhando esse champanhe para quê? Para que na hora que a gente faça a abertura dele, ele realmente exploda e realmente vaze. Neste momento em que o pus chega sob pressão a romper esta cortical, ele vai parecer muito mais com um champanhe sob pressão do que um champanhe que não está sob pressão. Então a tendência é que esse pus vá se espalhar por uma ampla área desta mucosa. Então esse pus vai formar pequenas zonas de pus espalhadas em diversas regiões dessa mucosa, como se fossem um spray de pus. Então vou ter um pouquinho de pus aqui, um pouquinho de pus aqui, um pouquinho de pus aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e assim por diante. Então nesse momento, pessoal, em que o pus se espalha em milhares ou milhões de pequenos grupos, agrupamentos de pus, o nosso corpo vai começar a despertar nessa mucosa, nessa gengiva, um processo inflamatório que vai ter que cuidar de cada uma dessas milhares ou milhões de pequenos agrupamentos de pus, pequenas gotas de pus. Então o nosso corpo vai fazer um processo inflamatório que vai acontecer em toda essa região para dar conta esses pequenos acúmulos de pus. Isso vai fazer com que haja um edema disseminado para essa região, né, um edema em toda essa região, e este edema vai fazer com que este tecido, quando a gente calce a nossa luva lá no consultório e palpe, a palpação desse tecido vai ser uma palpação firme. E essa palpação firme, eu costumo comparar com aquela espinha que ainda não está madura. Então a gente sabe, todo mundo aqui já teve uma espinha. Quando a gente tem uma espinha no começo, ela é aquela massa bastante endurecida que fica ali sob a sua pele, na região subcutânea, extremamente dolorida, parece até às vezes ter uma pedra ali dentro. Esse seria um abscesso em tecido mole numa fase imatura. Por que é tão firme? Por que é tão endurecida a palpação? Porque ali existe um edema disseminado naquela região e aquele edema dá essa consistência bastante firme. Então, quando nós temos um processo em tecido duro, um processo periapical que vai se desmembrar num processo em tecido mole, nós passamos a ter uma doença com um nome um pouquinho maior.